Você já parou para pensar que o milagre que você tanto espera talvez nunca venha? Não porque ele não exista, mas porque você está procurando no lugar errado. A verdade é que enquanto você continua tentando mudar o mundo ao seu redor, está esquecendo da única coisa que realmente pode transformar tudo: você mesmo. E é aí que mora o segredo. Tony Robbins sempre disse: onde vai o foco, flui a energia. Então deixa eu te fazer uma pergunta direta. E se tudo mudasse no exato momento em que você parasse de tentar consertar os outros e começasse a olhar para dentro? Hoje, você vai entender por que focar em si mesmo não é egoísmo. É o caminho mais curto até o milagre que você sempre sonhou viver. Se você sente que está estagnado, perdido ou cansado de viver no automático, fica comigo até o final, porque esse vídeo pode ser o ponto de virada da sua vida. E já deixa o seu like agora mesmo. O que significa focar em si mesmo? Você já reparou como a maioria das pessoas vive com a atenção totalmente voltada para fora? Elas se preocupam com o que os outros pensam, com o que os outros fazem, com o que os outros esperam delas. Vivem tentando agradar, se encaixar, cumprir padrões que nem sabem de onde vieram. E o mais louco, fazem tudo isso acreditando que estão no controle da própria vida. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode parecer dura, e talvez até desconfortável, mas que precisa ser dita. Enquanto o seu foco estiver nos outros, você está vivendo a vida deles, não a sua. E é exatamente aqui que começa o verdadeiro milagre. Quando você decide conscientemente trazer o foco de volta para você. Focar em si mesmo é um ato de coragem. Não é sobre egoísmo, não é sobre se isolar do mundo, e muito menos sobre ignorar os outros. É sobre sair do piloto automático. É sobre interromper o ciclo de viver para agradar, corresponder e seguir um script que não foi você quem escreveu. Focar em si mesmo é pegar de volta a caneta da sua história e começar a escrever com as próprias mãos. E por mais simples que isso pareça, é exatamente aqui que está a diferença entre viver uma vida comum e viver uma vida extraordinária. Tony Robbins fala muito sobre isso. Ele ensina que toda transformação começa com uma decisão interna. E essa decisão só pode ser tomada quando a gente para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Porque é dentro da gente que mora a origem de tudo. As crenças, os sentimentos, os medos, os desejos, os bloqueios e os potenciais. Se você muda o que está dentro, tudo ao seu redor começa a mudar como consequência. Parece milagre, mas é neurociência, é psicologia, é foco. É PNL em ação. Por quê? O seu cérebro, quando direcionado com clareza, começa a trabalhar a seu favor, e não mais contra você. Mas vamos ser sinceros, olhar para dentro nem sempre é confortável. Quando você tira o foco do externo, perde as distrações. E aí, o que sobra é você com você mesmo. Sobra o silêncio, sobra a verdade, sobra a responsabilidade. E é por isso que tanta gente foge dessa jornada. Porque é muito mais fácil apontar o dedo, culpar os outros, esperar que algo ou alguém mude lá fora. Só que essa espera nunca termina, não é? A vida vira uma fila eterna onde nada acontece, até o dia em que você decide sair dela. E é aí que o milagre acontece. Porque quando você foca em si mesmo, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Você se dá conta dos seus padrões, dos seus pensamentos repetitivos, das emoções que você não processava, das escolhas automáticas que te mantinham preso. Você começa a se enxergar de verdade, e isso muda tudo. A clareza começa a nascer. O barulho vai diminuindo, e pela primeira vez, talvez em muito tempo, você sente que está no caminho certo. Não porque alguém disse, mas porque dentro de você algo faz sentido. Focar em si mesmo também significa assumir o controle da sua energia. E energia é tudo. Quando você começa o dia com a atenção voltada para você, com um simples momento de silêncio, com uma respiração consciente, com uma intenção clara, você já muda a frequência com que vai viver as próximas horas. Isso não é papo espiritual, é ciência pura. Seu estado interno determina a qualidade das suas ações. E Tony Robbins chama isso de priming, ou seja,
preparar a sua mente e seu corpo para que eles estejam alinhados com aquilo que você quer viver. E tudo começa com foco. Agora me diz, você tem dedicado um tempo de verdade para se conhecer? Ou sua vida tem sido uma resposta automática às expectativas dos outros? Para pensar. Porque talvez esse seja o ponto de virada que você precisava ouvir hoje. E acredite, você não está aqui por acaso. Porque a maioria das pessoas não foca em si mesma. É curioso como a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando encontrar algo que preencha o vazio interno. E ainda assim, raramente, olham para dentro. Você já percebeu isso? Tem gente que muda de cidade, muda de emprego, muda de relacionamento, muda até de aparência, mas continua se sentindo perdida, insatisfeita, desconectada. Isso acontece porque o foco está sempre no externo. É como tentar arrumar o espelho para mudar o reflexo. Não faz sentido. E sabe por que isso é tão comum? Porque fomos condicionados assim. Desde pequenos somos ensinados a seguir modelos, agradar, buscar aprovação. E isso cria um padrão mental poderoso, viver pelos olhos dos outros. A psicologia chama isso de comportamento de massa. A gente cresce aprendendo a ser mais um na multidão, a seguir regras invisíveis, a querer o que todo mundo quer, mesmo sem entender o porquê. É por isso que tantas pessoas se perdem, porque estão vivendo uma vida que não escolheram conscientemente. E quando tentam sair desse ciclo, logo bate a culpa, o medo do julgamento, a dúvida se estão fazendo o certo. Isso paralisa. E aí a vida vira um ciclo de repetição. Acorda, trabalha, consome, dorme. Tudo no automático, tudo olhando para fora. Outro ponto que influencia muito é a falta de autoconhecimento. Parece clichê, né? Mas a verdade é que a maioria das pessoas sequer sabe quem são de verdade. Sabem seus nomes, seus cargos, suas funções, mas não sabem o que realmente sentem, o que realmente querem, o que realmente importa para elas. Vivem com máscaras. E quando perguntadas o que você quer da vida, travam, porque nunca pararam para se escutar de verdade. A ausência de foco em si mesmo cria esse vazio, essa confusão, esse senso de estar sempre correndo atrás de algo que nunca chega. E como se isso não bastasse, ainda tem as influências externas, redes sociais, opiniões alheias, comparações constantes. Você abre o Instagram e vê pessoas viajando, sorrindo, conquistando coisas, vivendo supostamente a melhor versão delas. E sem perceber, começa a se medir por esse padrão. Começa a achar que está atrasado, que está fracassando, que precisa fazer mais. O foco se dilui. Você começa a viver para alcançar uma imagem, e não um propósito. Isso drena sua energia. E o pior, te afasta de quem você realmente é. A família também tem um papel importante nisso tudo. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que queria porque não era o que esperavam de você? Quantas vezes já sentiu que precisava ser alguém diferente só para ser aceito? Isso tudo cria uma armadura. Você vai se moldando tanto às expectativas alheias que, com o tempo, nem sabe mais onde termina o que é seu e onde começa o que é dos outros. E assim, o foco vai se perdendo, vai se dispersando em 1000 direções. E você vai vivendo uma vida que não te representa, mas que parece correta, aceitável, segura. A sociedade como um todo reforça essa lógica. A escola ensina a competir, a obedecer, a decorar. Não ensina a sentir, a refletir, a se conectar. O mercado de trabalho recompensa quem produz mais, não quem se conhece mais. A cultura valoriza aparência, performance, status, e pouco fala sobre presença, equilíbrio, autenticidade. Então não é que as pessoas não focam em si mesmas porque não querem. É porque nunca foram ensinadas, nunca foram incentivadas, nunca disseram para elas que olhar para dentro era importante, que era necessário, que era o caminho para uma vida mais leve, mais alinhada, mais real. Mas apesar de tudo isso, existe um ponto de virada. Um momento em que a dor de se abandonar se torna maior do que o medo de se encarar. E é aí que algo muda. É aí que o milagre começa a se desenhar. Não como algo mágico e instantâneo,
mas como uma escolha silenciosa e poderosa. A escolha de voltar para dentro, de começar a se ouvir, de começar a se respeitar, de dar voz àquilo que sempre foi ignorado. O que Tony Robbins ensina sobre foco pessoal. Quando se trata de foco pessoal, Tony Robbins é uma das vozes mais potentes do mundo. Ele não fala apenas de motivação, ele fala de transformação real, e essa transformação começa por dentro. Um dos conceitos mais poderosos que ele ensina é o de state, ou seja, o estado emocional em que você vive a maior parte do tempo. De acordo com ele, o seu estado determina as suas decisões, suas ações e, consequentemente, seus resultados. E aqui vai uma chave valiosa. Você pode mudar o seu estado a qualquer momento. Sim, é isso mesmo. Você não precisa esperar o dia certo, o humor certo ou a circunstância certa. Você pode treinar sua mente e seu corpo para entrar em estados que te empoderam. E isso começa com o foco. Tony costuma dizer que onde está o seu foco está a sua energia. E ele tem razão. Já reparou como quando você foca em um problema, ele cresce? E quando você foca em uma solução, ela começa a surgir? O foco tem esse poder de expandir aquilo que é observado. E se você vive o tempo todo focado no que está errado com você, com os outros, com o mundo, é isso que vai continuar se multiplicando na sua vida. Mas quando você decide conscientemente direcionar o seu foco para dentro, com intenção e clareza, tudo começa a mudar. Porque você para de ser refém das circunstâncias e passa a ser autor da sua experiência. Outro ponto incrível que Tony explora é o poder da atenção seletiva. Isso significa que você pode treinar o seu cérebro para perceber e priorizar o que é útil, fortalecedor e coerente com o que você deseja viver. Isso é puro PNL. A mente funciona como um radar, ela capta milhares de estímulos por segundo, mas só foca naquilo que você considera importante. Então, se você está focando em se fortalecer, em evoluir, em crescer, seu cérebro vai começar a filtrar informações, oportunidades e até emoções que estão alinhadas com isso. E aos poucos, a realidade começa a se ajustar ao seu novo padrão de atenção. E como se faz isso na prática? Tony Robbins ensina uma técnica poderosa chamada priming, que basicamente é o ato de preparar sua mente e seu corpo, logo no início do dia, para entrar em um estado emocional positivo e energizado. Ele defende que não basta apenas pensar positivo, é preciso ativar o corpo, respirar com intensidade, falar com convicção, lembrar de vitórias passadas, visualizar objetivos futuros e sentir gratidão profunda. Tudo isso cria um estado tão poderoso que o seu dia começa com direção, e não por inércia. Isso é foco pessoal aplicado à vida real, e funciona. Além disso, Tony fala muito sobre o poder das perguntas que você faz a si mesmo. Perguntas como: por que isso sempre acontece comigo? Te colocam num estado de vítima. Mas perguntas como: o que posso aprender com isso? Ou como posso crescer com essa experiência? Te colocam em um estado de crescimento. E essa mudança começa com o foco. Em vez de focar na dor, você foca na lição. Em vez de focar no erro, você foca na possibilidade de melhoria. E é aí que sua mente começa a trabalhar como aliada, e não como sabotadora. Um detalhe interessante é que Tony não separa corpo e mente. Ele acredita que o foco também está no corpo. A forma como você se move, a sua postura, a sua expressão facial, tudo isso afeta diretamente o seu estado interno. Ele ensina que você pode mudar seu humor em segundos, simplesmente mudando seu corpo. Isso pode parecer simples demais, mas quando feito com intenção, é uma chave poderosa. Quantas vezes você já se sentiu desanimado, curvado, com o rosto tenso? E quantas vezes, ao se levantar com firmeza, abrir o peito, respirar fundo, você já se sentiu diferente? Isso é foco pessoal. Saber que você tem o poder de mudar como se sente e que não precisa esperar mais ninguém para isso. Focar em si mesmo, segundo Tony Robbins, é uma questão de treinar o cérebro, alinhar o corpo e escolher todos os dias os pensamentos, emoções e ações que você vai alimentar. Não é sobre perfeição,
É sobre consistência. É sobre colocar sua atenção naquilo que te fortalece e não naquilo que te enfraquece. É sobre entender que enquanto você continuar tentando controlar o que está fora, vai viver frustrado. Mas no momento em que você volta o olhar para dentro e começa a dominar seu estado interno, o mundo externo começa a responder de forma diferente. E de novo, parece milagre, mas é pura neurociência aplicada. A virada. O poder da mente, direcionada para dentro. Existe um momento na jornada de qualquer pessoa em que ela sente, de forma quase instintiva, que algo precisa mudar. Não dá mais para continuar vivendo no modo reativo, esperando que o mundo se ajuste aos seus desejos. É nessa hora que a ficha cai. O que precisa mudar não está lá fora, está aqui dentro. Essa é a virada. Quando você entende que o verdadeiro poder não está em controlar as circunstâncias, mas sim em redirecionar o seu foco, da distração para a presença, da reclamação para a autorresponsabilidade, do externo para o interno. A mente humana é uma máquina poderosa, mas também extremamente influenciável. Se você não aprende a dirigir essa máquina, ela vai te levar para lugares que você nem queria ir. E o que Tony Robbins e tantos outros mestres do desenvolvimento pessoal ensinam é justamente isso. Você pode assumir o controle da sua mente, e isso começa com o foco. Direcionar sua atenção para dentro é como acender uma lanterna num quarto escuro. De repente você começa a ver coisas que antes estavam escondidas. Emoções reprimidas, crenças limitantes, medos antigos, mas também dons esquecidos, sonhos abandonados, potenciais adormecidos. Uma das formas mais eficazes de começar esse processo é através da presença plena. Estar presente não é só estar fisicamente num lugar, mas sim estar com a mente ali também. É sair do turbilhão de pensamentos sobre o passado e o futuro e se reconectar com o agora. A respiração é um ótimo caminho para isso. Quando você se concentra na respiração, você ancora sua mente no momento presente. E é no presente que toda transformação acontece. Você não muda no passado nem muda no futuro. A mudança sempre começa no agora. E o foco é a chave que abre essa porta. Outra prática poderosa é o autoquestionamento. Comece a se perguntar com regularidade: o que estou sentindo agora? Por que estou reagindo assim? Esse pensamento é realmente meu ou veio de fora? Esse tipo de pergunta faz com que sua atenção saia do piloto automático e entre no modo consciente. Você começa a perceber os padrões mentais e emocionais que vêm se repetindo há anos, muitos deles herdados, inconscientes, automáticos. E só de observar esses padrões, você já começa a enfraquecê-los. A consciência é o primeiro passo para a libertação. Focar para dentro também envolve reconhecer suas necessidades reais, não aquelas impostas pela sociedade ou pela comparação com outras pessoas, mas as suas, verdadeiramente suas. Você precisa de descanso ou está viciado em produtividade? Você precisa de conexão ou está se escondendo atrás de uma imagem? Você precisa se perdoar ou está exigindo perfeição de si mesmo? Essas perguntas abrem espaço para uma nova forma de se relacionar consigo mesmo. Mais gentil, mais honesta, mais profunda. À medida que você avança nessa jornada de foco interior, algo sutil começa a acontecer. Sua sensibilidade aumenta. Você passa a perceber coisas que antes ignorava. Pequenos sinais do seu corpo. Emoções que vinham disfarçadas. Pensamentos que sabotavam silenciosamente suas decisões. E isso não te enfraquece, pelo contrário, te fortalece. Porque quanto mais você se conhece, mais você se torna livre. Livre do medo de não agradar. Livre da necessidade de se provar. Livre da pressão de corresponder a padrões que não têm nada a ver com você. Com o tempo, o foco em si mesmo deixa de ser uma tarefa e se torna uma escolha natural. Você começa a priorizar momentos de silêncio, começa a buscar mais qualidade nas suas relações, começa a perceber que tudo o que você precisa já está dentro de você. E sempre esteve. O que faltava era foco. Foco no essencial. Foco na essência. Foco naquilo que realmente tem o poder de transformar.
E essa transformação não é barulhenta, não é espetacular, não precisa de palco. Ela é silenciosa, consistente e absolutamente real. Essa é a virada. Quando você entende que não precisa mais esperar ser salvo por nada nem ninguém. Quando percebe que tudo começa e recomeça dentro de você. A partir do momento em que você decide parar de fugir de si mesmo e começa com coragem a se olhar com verdade, é nessa hora que o milagre acontece. Não como uma explosão externa, mas como uma chama que se acende por dentro e que, uma vez acesa, nunca mais se apaga. Histórias reais de pessoas que mudaram ao focar em si. Nada é mais poderoso do que ver na prática como o foco em si mesmo pode mudar completamente uma vida. Não estamos falando de teoria. Estamos falando de pessoas reais com histórias reais. Pessoas comuns que decidiram fazer algo extraordinário. Parar de colocar a energia no que não podiam controlar e começar a investir tudo nelas mesmas. E o resultado? Transformação profunda. Daquelas que mudam o olhar, a postura, a voz. Que fazem alguém entrar numa sala e ser percebida de uma forma totalmente nova. Não porque algo fora mudou, mas porque ela mudou por dentro. Uma dessas histórias é a de Sarah, uma jovem americana que conheceu os ensinamentos de Tony Robbins num momento em que estava totalmente perdida. Ela havia acabado de sair de um relacionamento abusivo, estava sem direção profissional e com a autoestima em ruínas. Tudo o que ela fazia era tentar entender por que os outros não a valorizavam. Até que, num seminário, ouviu a frase: "Você não atrai o que quer, você atrai quem você é." Aquilo bateu forte. Foi como um soco de realidade. Ela percebeu que precisava parar de buscar validação nos outros e começar a se reconstruir. E foi o que ela fez. Sarah começou com coisas simples: acordar mais cedo, escrever sobre seus sentimentos, fazer terapia, praticar gratidão. E, principalmente, ela passou a observar seus pensamentos. Toda vez que sentia que não era suficiente, ela interrompia o padrão e se perguntava: essa voz é minha ou é algo que eu ouvi no passado e carreguei como verdade? Pouco a pouco, ela foi tomando posse de si mesma. Se reconectou com sonhos antigos, começou um curso que sempre teve vontade de fazer, mudou o jeito de se vestir, de falar, de se portar. E o mais bonito, sem precisar provar nada para ninguém. Ela se tornou inteira. Outra história inspiradora é a de Rafael, um brasileiro que trabalhava em uma multinacional, ganhava bem, mas se sentia vazio. Ele vivia para bater metas, agradar chefes e manter uma imagem de sucesso. Até que durante a pandemia se viu trancado, em casa sem a correria do dia a dia, e foi aí que a ansiedade bateu forte. Sem distrações, ele teve que encarar a si mesmo. E o que encontrou ali dentro foi uma mistura de medo, exaustão e uma vontade imensa de viver de outro jeito. Foi quando decidiu mergulhar em conteúdos de desenvolvimento pessoal e acabou encontrando os ensinamentos de Tony. Rafael começou a aplicar o conceito de ritual matinal e priming que Tony Robbins ensina. No início parecia estranho, mas depois de algumas semanas, ele começou a notar algo diferente. Estava mais calmo, mais focado, mais presente. Ele percebeu que ao focar em si, ao colocar energia nas emoções certas logo de manhã, o dia inteiro mudava. Aos poucos ele passou a enxergar novos caminhos. Pediu demissão, criou um projeto próprio e hoje ajuda outras pessoas a encontrarem propósito. Não foi sorte, não foi mágica, foi foco, direcionado para dentro. Essas histórias nos mostram que o milagre que tantos esperam não vem de fora. Ele nasce no momento em que alguém decide se conhecer de verdade. E não importa a idade, a situação financeira ou o que aconteceu no passado. O que importa é o agora. É a decisão de parar tudo e dizer: chega, eu vou cuidar de mim. Quando isso acontece, tudo começa a se alinhar. As relações mudam, o trabalho muda, o corpo muda, a vida muda. Porque quando você muda, tudo ao redor muda também. E o mais incrível, isso pode começar agora, com uma escolha simples, com um primeiro passo.
com o foco voltado para dentro. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, se alguma parte dessa história te tocou, clica no botão de curtir aqui embaixo. Assim você ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão precisando desse despertar. Como o foco em si mesmo gera clareza e propósito. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar em direção. Muita gente vive fazendo 1000 coisas, correndo o tempo inteiro, preenchendo cada minuto do dia com tarefas, mas no fundo não sabe para onde está indo. É como remar com força em um barco sem leme, movimento sem direção. E o que muda esse cenário? Clareza. E de onde vem essa clareza? Do foco em si mesmo. Quando você começa a olhar para dentro, quando silencia o barulho externo e escuta o que está vivo dentro de você, uma coisa mágica acontece. As respostas que você sempre buscou começam a aparecer. Focar em si mesmo traz uma espécie de luz que começa a iluminar tudo. Seus valores, seus desejos, suas dores, seus limites. Você começa a perceber o que faz sentido de verdade, o que te dá energia, o que te esgota. E com essa nova consciência, surgem decisões mais assertivas. Você deixa de aceitar convites por obrigação, deixa de insistir em relações tóxicas, deixa de viver no modo tanto faz. Você começa a dizer sim para o que te aproxima da sua essência e não para tudo que te desconecta dela. E aí a vida começa a ganhar um ritmo mais leve e muito mais coerente com quem você realmente é. Tony Robbins sempre reforça que as decisões moldam o destino, mas só toma boas decisões quem tem clareza. E só tem clareza quem está conectado consigo mesmo. Sem esse foco interior, qualquer caminho parece bom. E ao mesmo tempo, nenhum satisfaz. A pessoa vive testando, tentando, se frustrando, pulando, de ideia em ideia. Mas quando ela foca, quando ela se escuta, ela começa a ter certeza. Não porque alguém disse, mas porque algo dentro dela confirma. É por aqui. Esse é o tipo de certeza que não se compra, não se imita, não se pega emprestado. Ela nasce da conexão interna. Clareza também está diretamente ligada ao propósito. Muitas pessoas acreditam que propósito é algo que vem do céu, uma missão mágica que aparece do nada. Mas, na verdade, ele é revelado quando a gente cria espaço para ele surgir. E esse espaço só aparece quando você está presente. Quando você se pergunta, o que me move? O que me emociona? O que me faria acordar animado todos os dias? E essas respostas não estão nos livros, nem nos vídeos, nem nos conselhos de terceiros. Elas estão dentro de você. Sempre estiveram. Só estavam soterradas pelo excesso de distrações. Outra coisa incrível é como o foco em si também simplifica a vida. Quando você se conhece, não precisa de tanta aprovação. Quando tem clareza, não se perde em tantas opções. Quando entende seu valor, não se sujeita a qualquer coisa. Isso não é arrogância, é lucidez. Você começa a economizar energia, tempo, desgaste. Começa a investir só no que realmente importa. E isso, no fundo, é o que todo mundo busca. Viver com leveza, com sentido, com verdade. E tudo começa com essa decisão simples, mas poderosa, de voltar o olhar para dentro. E olha, pode parecer pequeno, mas quando você começa a se ouvir, até sua intuição fica mais clara. Você sente quando algo está errado, mesmo que pareça certo. Sente quando algo é para você, mesmo que o mundo inteiro diga que não. Isso é sabedoria interna, é alinhamento. E quem vive assim, vive com propósito. Não precisa de roteiros prontos, não precisa seguir fórmulas, porque está guiado por algo muito mais poderoso, a própria verdade. Agora, se isso tudo fez sentido para você, eu quero te fazer um convite simples. Comenta aqui embaixo a palavra foco. Só isso, foco. Essa palavra carrega uma energia de transformação. É o seu sinal de que você está pronto para sair do automático e assumir o controle da sua jornada. E quem sabe, ao escrever isso, você já esteja dando o primeiro passo em direção à sua clareza. Hábitos simples. Para começar hoje. Você já entendeu que o foco em si mesmo pode transformar sua vida.
mas talvez esteja se perguntando: por onde eu começo? E a verdade é que não precisa ser complicado. Você não precisa mudar tudo de uma vez ou esperar estar pronto. O segredo está em começar pequeno, com hábitos simples que, praticados com consistência, têm o poder de reprogramar sua mente e te alinhar com a sua essência. A transformação que você busca começa nas escolhas que você faz no dia a dia. E a mais poderosa delas é decidir cuidar da sua energia antes de qualquer coisa. Uma das práticas mais eficientes é criar um ritual matinal. Não precisa ser longo, nem perfeito. Pode ser apenas acordar 15 minutos mais cedo, sentar em silêncio e respirar conscientemente. Esse momento, por mais curto que pareça, já muda a sua frequência. Porque quando você começa o dia olhando para dentro e não mergulhando direto nas notificações, nos problemas ou nas cobranças, você está dizendo para si mesmo: eu importo, eu sou prioridade. E essa simples atitude já muda completamente a forma como você encara o restante do dia. Além disso, você pode praticar o journaling, ou seja, escrever seus pensamentos, sentimentos e intenções num caderno. Isso não é só uma forma de desabafar, é uma ferramenta de clareza. Quando você coloca no papel aquilo que está dentro de você, começa a enxergar com mais nitidez o que precisa mudar, o que está funcionando, o que está te sabotando. Escrever é uma forma de conversar com sua mente, de organizar ideias, de acalmar o caos interno. E o mais interessante é que, com o tempo, você começa a notar padrões, evoluções, ciclos que se repetem. Isso aprofunda ainda mais seu autoconhecimento. Outro hábito transformador é praticar microvitórias diárias. Em vez de esperar grandes conquistas, celebre as pequenas. Acordou no horário? Microvitória. Disse não para algo que te faria mal? Microvitória. Escolheu se alimentar melhor, movimentar o corpo, manter a calma numa situação difícil? Mais microvitórias. Essas pequenas ações, quando somadas, criam um sentimento de progresso. E progresso, segundo Tony Robbins, é um dos principais ingredientes da felicidade. Não é sobre chegar lá, é sobre sentir que você está caminhando. E isso é completamente possível quando você direciona o foco para dentro. Também vale falar sobre o poder do silêncio. A maioria das pessoas tem medo do silêncio porque ele escancara o que está dentro. Mas é no silêncio que mora a sabedoria. Um momento de pausa, de respiração profunda, de conexão com o agora. Pode ser mais valioso do que horas de distração. E o mais bonito é que você não precisa ir para um retiro, nem meditar por 1 hora. Bastam 3 minutos de olhos fechados, atenção à respiração e a intenção de apenas estar presente. Essa prática simples recarrega sua energia, desacelera a mente e te coloca de volta no eixo. E por fim, um hábito que parece pequeno, mas tem um impacto gigante. O hábito de dizer não. Dizer não para o que te suga, para o que não te representa, para o que só te afasta de quem você quer ser. Aprender a dizer não é libertador. É um ato de autocuidado. E muitas vezes, é o primeiro passo para dizer um sim mais verdadeiro para si mesmo. Isso exige foco, exige clareza, exige coragem. Mas acredite, cada não bendito é um tijolo na construção de uma vida mais autêntica. Esses hábitos não exigem muito tempo, nem dinheiro, nem equipamentos. Eles só exigem uma decisão, a de se priorizar, de sair da distração e escolher estar consigo. E com o tempo, o que era difícil vira natural. O que parecia pequeno mostra sua grandeza. E você começa a perceber que a transformação que tanto buscava não está lá fora. Ela começa dentro, com atitudes simples, feitas com presença, intenção e foco. O milagre não é mágico, é mental. Quando você ouve a palavra milagre, o que vem à sua mente? Algo sobrenatural? Um acontecimento extraordinário que escapa das leis da lógica? É assim que a maioria das pessoas encara essa palavra, como algo raro, improvável, que acontece com poucos e não se pode explicar. Mas a verdade, e talvez essa seja uma das maiores revelações que você pode ter hoje, é que o verdadeiro milagre não é mágico. Ele é mental.
Ele começa quando você muda a forma como pensa, sente e reage. Quando você entende que não é o que acontece com você que define a sua vida, mas sim como você interpreta e responde a isso. O milagre acontece quando você sai do papel de vítima e assume o papel de criador. Quando percebe que, ao mudar sua mente, você muda sua realidade. Parece simples, mas é profundo, porque nossa mente é como um filtro. Ela molda tudo. Nossas percepções, nossas crenças, nossas decisões. Se você acredita que está preso, vai agir como alguém sem saída. Mas se você acredita que tem escolhas, começa a enxergar possibilidades onde antes via bloqueios. E isso, por si só, já é um milagre. Um deslocamento interno tão poderoso que começa a transformar tudo ao redor. Tony Robbins fala muito sobre isso quando diz que mudança verdadeira acontece em um instante. Não no sentido de que tudo se resolve de repente, mas sim de que a decisão de mudar é sempre imediata. O que leva tempo é o processo, mas o clique, o ponto de virada, aquele momento em que você decide que não vai mais aceitar viver como está, esse momento é instantâneo. É um salto de consciência. É quando você entende que pode escolher outro caminho, outra interpretação, outra forma de se posicionar diante da vida. E esse salto é mental. É uma mudança na forma de pensar que muda a forma de viver. Você começa a reinterpretar suas dores, seus fracassos, seus medos. Começa a ver neles oportunidades de crescimento, de aprendizado, de expansão. E aí, aquilo que parecia o fim se torna um recomeço. Aquilo que parecia uma maldição revela-se como um presente disfarçado. Tudo muda quando a lente muda. E quem muda a lente é você. Com foco, presença e consciência. O milagre também está na autocompaixão. Muita gente acha que para mudar precisa se forçar, se cobrar, se punir. Mas a verdadeira transformação nasce do acolhimento. Quando você para de brigar consigo e começa a se tratar com gentileza, tudo flui melhor. A mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço fértil. E é ali, nesse solo mais leve, que novas ideias, sentimentos e atitudes começam a brotar. Você não precisa se destruir para se reconstruir. O milagre está em se permitir florescer do jeito que você é, com tudo que viveu, com todas as partes que compõem quem você se tornou. Outro aspecto importante é entender que milagres mentais não são instantâneos no resultado, mas sim na origem. O que você decide hoje com convicção começa a gerar ondas que dia após dia transformam sua vida. Pequenas escolhas conscientes geram grandes mudanças com o tempo. E quando você olha para trás, percebe que aquele momento de foco interior foi o ponto exato onde tudo começou a mudar. E de novo parece mágico, mas foi mental, foi interno, foi silencioso. Foi você, finalmente, escolhendo sair do ciclo repetitivo e entrar numa nova frequência. Então sim, milagres existem, mas não são sorte nem acaso. São frutos da mente alinhada, da atenção voltada para dentro, da coragem de enfrentar a si mesmo com verdade. E quando você começa a viver assim, com essa nova mentalidade, percebe que a vida nunca foi contra você. Ela só estava esperando você se alinhar com o seu próprio poder. Chegamos até aqui juntos, e se você ficou comigo até agora, é porque algo dentro de você está pronto para mudar. E talvez, sem perceber, o milagre já tenha começado. Porque só o fato de estar aqui, ouvindo, refletindo, sentindo, já é um sinal de que sua mente está se abrindo. E isso é poderoso, porque quando a consciência se expande, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. A semente foi plantada. E agora tudo depende do que você vai fazer com ela. Você vai deixá-la ali parada? Ou vai regar, cuidar e permitir que ela cresça dentro de você? Lembra do que falamos lá no início? Que o milagre acontece quando você foca em você? Pois é. E agora você já sabe por quê. Focar em si mesmo não é se fechar para o mundo. É se abrir de verdade. É tomar as rédeas da sua história
da sua energia, das suas decisões. É sair da reatividade e entrar na presença. É trocar ansiedade por clareza, correria por direção, comparação por autenticidade. É viver com mais sentido, mais verdade, mais inteireza. Talvez você ainda tenha dúvidas, medos, incertezas. E tudo bem. Não se trata de eliminar o medo, mas de não deixar que ele dite sua vida. A partir de hoje, toda vez que se sentir perdido, repita a palavra foco mentalmente. Essa palavra é uma âncora. Ela te traz de volta para casa. Ela te lembra do que é essencial. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, se ele despertou algo aí dentro, deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão buscando esse despertar. E pode ser o empurrão que alguém precisa para sair do fundo do poço e começar uma nova jornada. E não para por aqui. Se inscreve no canal agora mesmo, porque aqui a gente continua essa conversa em cada vídeo, sempre trazendo reflexões profundas, práticas transformadoras e conteúdo que te aproxima de quem você nasceu para ser. Clica ali no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Ah, e tem mais uma coisa. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Alguém que talvez esteja precisando ouvir exatamente isso hoje. Às vezes, uma simples mensagem pode salvar um dia, mudar uma decisão, transformar uma vida. Seja essa ponte. Espalhe essa energia. E eu quero ver você participando aqui nos comentários também. Escreve aí embaixo a palavra foco. Essa é a senha da nossa comunidade. Quem comenta essa palavra mostra que está comprometido com a própria evolução, que entendeu o recado, que está pronto para virar a chave. E para continuar essa jornada de transformação, assiste agora o próximo vídeo que já está na tela. É o complemento perfeito para esse momento que você está vivendo. Vai lá, clica e continua avançando, porque a sua mudança começou. E o próximo passo é agora.